Graça e paz. Vamos para o nosso boletim. A arte de ganhar almas. Eu não coloquei método de ganhar almas, porque eu entendo que a arte envolve um dinamismo. Creio que Deus usa homens, muitas vezes os homens usam métodos. E quando falamos de arte, estamos falando de uma vida que flui naturalmente. Aí podemos conferir isto com a palavra de Deus, quando Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Então é um dinamismo, é uma coisa viva. E nós não temos intenção nenhuma de ensinar ninguém aqui a como ganhar almas. É só para mostrar esse dinamismo colocado na palavra de Deus, na vida do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Mateus 4, 18 a 20 juntos? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, os quais lançavam as redes ao mar, pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, os farei pescadores de homens. Eles deixaram. Eles o seguiram. Que o Espírito Santo vivifique essa palavra no nosso coração. Amém? Na verdade, nesse texto que acabamos de ler, o que envolve que essa fala de Jesus, e disse-lhe: vinde após mim. É um convite para andar com Ele, estar se relacionando com Ele em primeiro plano. Jesus viu dois pescadores no mar da Galileia e os fez pescadores de homens. Entende que, se você seguir a leitura, tem mais outros discípulos. E João estava, inclusive, consertando as redes. Alguns intérpretes entendem que Pedro, ele, pelo fato de ter lançado as redes, ele era um pescador de almas, enquanto que João depois se tornou aquele que edificava, que escrevia as igrejas, e se tornou um homem que foi usado por Deus para edificar a igreja. Inicialmente, Jesus chama os seus discípulos para segui-lo. Aqui está a chave. Vem e segue-me. Este é o segredo para se tornar um pescador de almas. Andar com Jesus. Não percam de foco essa verdade. Andar com Jesus.
A arte de pescar almas para o reino de Deus, na verdade, não é um método. Pode ser que alguém crie métodos, mas sim uma pessoa viva. Se o método não for revelado por Deus, não vai valer nada, não vai ter nenhum valor. Então, eu vejo, na minha visão, eu vejo que ganhar almas, ou evangelizar, está intimamente ligado ao conhecimento, ao relacionamento com Jesus Cristo. Através de um relacionamento íntimo com a pessoa do Senhor Jesus. É o que vamos aprender como tirar os peixes de dentro do mar. Está entre aspas, porque aí há um simbolismo na questão de peixes e mar, que nós vamos falar. Mar na Bíblia significa mundo, baseado em Isaías 57:20, podemos ler juntos. Mas os perversos são como um mar agitado, e que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Então vejam que há um simbolismo aí. O mar é caracterizado pela sua agitação. Ele é inquieto, não é verdade? Agora, nessa época de férias, você deve ter ido a algum lugar, numa praia, mas está sempre em movimento e lançando para fora de si lama e lodo. É uma figura, é um tipo da humanidade, uma humanidade agitada. Vocês percebem que nós estamos vivendo um mundo agitado? Um mundo agitado. Falar de quietude hoje... Gente do céu, como esse tal de tecnologia tirou um pouco a quietude, né? Ontem nós estávamos em determinado lugar, tinham 6 pessoas sentadas à mesa do lado esquerdo. 6, provavelmente membros da família, cada um com o celular, iPhone, conversando no iPhone, todos eles literalmente. Né? Então, tem roubado bastante essa vida de quietude. Precisamos pedir a Deus isso, aquietar o coração, ouvir a voz dEle. Todos nós somos como peixes. Gostamos de nos deleitar em nós mesmos dentro deste imenso mar. No último milagre relatado no Evangelho de João, quando 153 peixes foram pescados, alguns estudiosos da Bíblia, baseados nos registros dos Evangelhos, que aí nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, interpretam este número como sendo as 153 pessoas com as quais Jesus lidou diretamente. Tanto eu tenho, inclusive, a relação das 153 pessoas que Jesus lidou pessoalmente. Isso é uma interpretação, tá? Você não precisa crer nisto, mas vamos dizer assim, uma coincidência bíblica, Jesus ter contactado com 53 pessoas. Jerônimo, um dos pais da igreja, entendia que este era o número de variedade de peixes, simbolizando a universalidade da evangelização pelos apóstolos. Assim podemos entender como esses 153 peixes estão intimamente ligados à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você estudar cada um deles, Jesus faz uma abordagem diferente com cada um deles. Aí nós vamos ver que para Nicodemos, por exemplo, Jesus falou do novo nascimento, e como ele era um judeu, entendia muito bem de Velho Testamento, Jesus usou o Velho Testamento para falar de Nicodemos, do novo nascimento para Nicodemos. Uma vez um
professor em Curitiba, a gente conversando, ele disse assim, olha, quando você for falar para um judeu sobre Cristo, ele estava contando essa história que aconteceu com ele. Ele foi abordado por um judeu e começou a conversar, e ele foi ler o Isaías 53. E o judeu falou assim, ficou assim meio, está falando de quem aí? De Jesus? Então ele usou o Velho Testamento para falar, e o judeu ficou assim, sem entender a semelhança tamanha que era da pessoa de Jesus. Então, vamos dizer, uma metodologia viva, revelada. Naquele momento foi o que Deus falou, leia para ele o Isaías 53. Então, neste relacionamento, o Espírito Santo vai sempre trazer no seu coração uma palavra viva. Porque muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas com palavras já prontas. E queremos ensinar as pessoas, e aí nos atrapalhamos demais nisso aí. No capítulo 3 do Evangelho de João, vemos o Senhor pescando Nicodemos. Estou usando a palavra, entre aspas, pescando, a maneira, uma analogia. No ano passado nós falamos sobre ganhar almas. Esse aqui seria o 2. Eu mudei o nome. E nós nos referimos a alguns aqui, pode lembrar. Pescar é uma arte. Eu não sou pescador, não tenho paciência nenhuma para pescar, ficar ali, até esperar a minhoca, né, Dominaldo? Ficar ali. Agora, quanto mais quieto, mais discreto você for, melhor, porque qualquer movimento que você fizer, o peixe sai. Se você projetar a sua imagem, ele sai. Então, pescar também é uma arte. Quanto maior silêncio. Isso aplicando a nós, também quanto menos aparecermos, melhor. Quanto menos aparecermos, melhor. Porque aí nós temos que falar dele, de Jesus. Quando você aparece, o peixe vai embora. Eu conto essa história, porque nós estávamos no almoço, era um grupo, eram 6 mulheres. Eu não estava à mesa com elas, estava do lado. E tinha uma pessoa que tinha sofrido uma traição. O marido trocou ela por uma outra pessoa. E a dor da traição é só quem sabe que passa que pode dizer a dimensão. E ela tinha ido naquela reunião, nossa, pela primeira vez, buscando uma resposta para a sua dor. À mesa conversando, uma disse assim, você tem que perdoar seu marido. Pronto, foi o suficiente. Fechou o filtro, foi embora, nunca mais apareceu na reunião. Falta de entendimento. Você tem que perdoar seu marido? Não. Porque o perdão que ela pode oferecer ao marido, ela primeiro tem que ser perdoada por Deus, para saber a dimensão do seu pecado diante de Deus, para poder perdoar o outro. É a maneira errada de se evangelizar, de abordar uma pessoa. O evangelho não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Poder ter dito assim, olha, você não vai perdoar nunca, você não vai conseguir, mas tem alguém que pode perdoar em você, através de você. Então, afoguentou o peixe, porque ela apareceu, a sombra apareceu. Então, quanto mais longe, distante ficarmos, melhor.
não levarmos a nossa própria imagem. Nós temos que pregar o Evangelho de uma tal maneira que as pessoas se tornem seguidores de Jesus Cristo e não discípulos após si. De Jesus, seguidor dele. Um pouco antes, no primeiro verso do 43, capítulo 1, né? Ele havia fisgado Filipe. Nicodemos poderíamos chamar de peixe grande, considerando o ponto de vista da posição que ocupava no contexto socio-religioso de Israel. Ele é descrito como um dos principais dos judeus. Eu coloquei aqui como peixe grande a figura do religioso. Aquele sujeito que conhece demais a Bíblia, de cor, de trás para frente, mas sem a revelação. Esse é um crente encardido que não entra nada. Já viu crente encardido? Já teve algum encontro com ele? Então, eu estou dizendo que Nicodemos é uma figura de um religioso. Então, por isso que ele é um peixe grande, não pelo fato da importância dele, mas pelo fato de ter sido grande demais, como o apóstolo Paulo, chamado peixe também grande. Ele era muito importante. O currículo de Paulo era fabuloso, né? Extremamente, né, religioso. O último peixe captado pelo Senhor, conforme os registros do Evangelho, foi o centurião no momento da crucificação. Eu só estou fazendo essa abordagem rápida, usando um ou outro, mas tem 153 para vocês analisarem. Aí, para cada um deles o Senhor usou uma palavra. Para Nicodemos, o Senhor falou do novo nascimento, trazendo à sua memória um texto do Velho Testamento, que é uma maneira de você começar onde a pessoa está. Quando a pessoa vem com uma dor, entre na dor dela. Alguém disse que para evangelizar uma pessoa é você falar de uma tal maneira como se você nunca tivesse ouvido falar do Evangelho. Na verdade, é simplicidade. Ser simples. Pegar na mão dessa pessoa e conduzi-la. Quanto ao centurião, verificamos que ele foi salvo pelo que aconteceu com Jesus. Eu estou mostrando a diversidade dessa arte. Ele creu que Jesus era verdadeiramente o Salvador. Lucas 23, 47 diz o quê? Vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Veja como uma palavra em movimento, palavra viva. Ele viu, pelo fato de ter visto Jesus ali naquela cruz, aquelas 7 falas, e ali houve salvação. Lembremos que Jesus iniciou sua pescaria com os judeus, e que para cada peixe pescado o Senhor usou um tipo de isca. Começou pelos judeus, porque a salvação veio primeiramente para eles, e depois para os gentios, conforme está escrito em Romanos 1,16, vamos ler juntos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu. Quanto à isca, verificamos que para Nicodemos, que era um intelectual, o Senhor usou, falou do novo nascimento, enquanto que para a mulher samaritana, o Senhor falou da água. Falou do poço profundo, que tipifica o nosso espírito morto, que só pode ser vivificado por Deus. A finalidade maior é mostrar o que nós somos. Sempre assim. Tanto para Nicodemos, a necessidade do nascimento, também para a mulher samaritana, mostrando que ela tinha um vazio dentro dela, mas usando uma maneira diferente. Após a queda do homem, morreu espiritualmente. Todo mundo sabe disso aqui, não é verdade? Você já nasce sem vida, sem a vida divina,
Você nasce corpo e alma, não que o espírito não esteja dentro do homem. Ele está morto, como uma lâmpada que não tem energia. O corpo está ali, mas não tem luz. Todas as pessoas nascem com corpo, alma e espírito. Só que com o espírito morto, sem vida. É preciso a revelação de Deus e acender a vida espiritual. E este vazio é do tamanho de Deus. Como alguém disse, que só pode ser preenchido por Ele. O homem tem um vazio do tamanho de Deus, que só o Deus pode preencher. Portanto, somente Ele pode preencher. No lugar de água, temos lama e lodo. Por isso, o homem sempre sente uma sede que nada pode satisfazê-la, a não ser a água viva, que é Cristo. Aquela sede, e vai em busca de coisas e coisas, e enche a vida de coisas e coisas e coisas e coisas. Eu estava assistindo um programa sobre aquelas pessoas compulsivas. É uma coisa louca. A televisão mostrando uma casa, uma mulher juntou tudo que é tipo de coisa. Ela ia para a loja, comprava as coisas e jogava lá. Você não tem nem como andar. Uma compulsividade por coisas. De onde vem isto? O vazio. É o vazio interior. A religião não preenche. Só uma pessoa preenche. Você tem esse vazio no seu coração? Jesus é a pessoa adequada para entrar em você e satisfazer você, porque Ele nos satisfaz. É Ele. O que nos satisfaz é uma pessoa, não é de ter carro ou não ter casa ou não ter dinheiro ou não ter, posição ou não. Isso não vale nada, isso é tão pequeno. Constatamos que o homem, na sua caminhada pós-queda, está sempre em busca de algo, isso é verdade, né? Porém, quando eventualmente alcança o seu objetivo, sente-se vazio, né? Não é verdade? Quer comprar um carro e fica empolgado. Comprou o carro, leva um mês lavando, arrumando, zerando, daqui a pouco está lá. Jogado, daqui a pouco outra, aí começa. Outra coisa. É o vazio, gente. Você bota a cabeça no travesseiro e aquele vazio sem sentido, só Jesus. Não é religião, é Jesus. Porém, quando eventualmente alcança o objetivo, sente-se vazio, ou melhor, continua com a mesma sensação de vazio existencial, porque aquilo que ele procurava, na verdade, continua faltando. Isto acontece porque nós sempre estamos querendo algo que nunca será alcançado por nós mesmos. É botar uma linguiça pendurada na frente amarrada no cachorro e deixar o cachorro correr atrás da linguiça. Ansiedade. E como tem destruído muita gente, essa tarde, ansiedade. A bomba cardíaca não aguenta. Conhece gente assim, não? Ansiedade. Jesus define essa ansiedade. É o medo do amanhã. O medo do amanhã. Quer mais? Quando lemos a história do povo do deserto, ficamos sabendo que as pessoas eram picadas por cobras e morriam. Então Moisés, pela palavra de Deus, levantou um mastro bem alto com uma serpente pendurada no topo. A forma era de cobra, mas não tinha o veneno da cobra. Aquelas pessoas estavam morrendo e para poderem viver, elas tinham que olhar. Olhar é sinônimo de crer. Para a serpente de bronze no alto do mastro. Como sabemos, após a queda do homem, todos nós fomos envenenados. Nascemos com o veneno da serpente. Por isso que Jesus fala assim, raça de víboras. Raça de víboras. Então o veneno da serpente corre no nosso sangue.
O veneno da árvore do bem e do mal foi injetado em nós, do bem e do mal, porque se você puder dividir a humanidade, você pode dividir em duas classes. Os bonzinhos, os maravilhosos e os maldosos. Esse é o ponto de vista humano, né? Então, muita gente pensa que o fazer o bem está bem diante de Deus, mas não está bem, não. A árvore é a mesma, é o mesmo tronco com 2 galhos. A tendência de alguém é fazer o bem e o outro bota para fora o negócio, solta a franga, né? A perversidade que a gente está vendo este mundo, e a coisa está ficando difícil, feia, né? Deus vai julgar esse mundo, não vai demorar muito. E o julgamento está começando pela igreja. Você que não se atente, não, viu? Você que não fique aí atento diante de Deus. Porque na minha visão, Deus vai julgar este mundo e não falta muito tempo. A medida está transbordando. O cheiro da podridão está chegando lá em cima. Deus está deixando. Mas na hora que Ele botar a mão, sai de baixo. E vai começar primeiro, como disse Pedro, pela igreja. Então, gente querida, essa violência toda, lógico que parte da nossa natureza. O que o intelectual Nicodemos estava precisando não era estudar mais a Bíblia, não é saber mais. Eu posso dizer que muitos não precisam mais, entre aspas, investigar a Bíblia, falta revelação. Porque conhecer a Bíblia sem a revelação de Cristo não tem valor nenhum. Tanto é que Jesus denuncia uma turma lá, olha, vocês examinais as Escrituras, buscando encontrar nelas a vida eterna. Jesus dá essa, mas só que vocês não querem nada comigo. Então você pode encontrar uma pessoa lendo a Bíblia em busca da vida eterna, desvinculado de Cristo. Você conhece Jesus? Eu conheço a Bíblia. Conhecimento de Bíblia sem a revelação da pessoa de Cristo não salva. Ou estão falando uma loucura aqui, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela vida de Cristo. Senão, os analfabetos não teriam acesso à salvação. Eu tive um encontro com uma pessoa que não sabia ler, nem sabe ler, não sabe, é analfabeto. Ele encostado na geladeira, na casa dele, falou assim: Humberto, eu não sei ler não, mas uma coisa eu sei, Cristo vive dentro de mim. Eu vou falar o que para um homem desse? Cristo vive dentro de mim. A minha sobrinha com 3 anos, a Carolina, um dia eu falei para a Carolina, peça a Deus um coração novo, eu expliquei para ela o coração novo. Nunca mais toquei no assunto. Quando foi ontem, ela me ligou, com 8 anos. Falou: tio, eu quero ser batizada. Que bom, Carolina, você quer ser batizada. Mas eu queria saber, o tio quer saber por que você quer ser batizada. Ela falou assim: eu quero ser batizado porque Jesus vive dentro de mim. Uma criança de 8 anos. Você pode negar um negócio desse? Ela disse, não foi uma coisa inventada, ninguém botou. Ela disse para mim no telefone, podia ter gravado. Falou assim: tio, é porque Cristo vive dentro de mim. Eu morri. Ela usou essa expressão: eu morri com Cristo. Não foi uma coisa, não foi mecânica, foi uma coisa muito viva. Eu falei: tá bom. Chegando aí, se o mar estiver calmo, eu vou batizar você lá no mar. E o mar de Pissarra não é um mar bem agitado, é igual a humanidade mesmo.
Eu fujo dele, eu tenho um medo danado. Deus meu, eu tenho medo, gente, de água do mar. Olha, minha mulher é mais corajosa, eu só entro na água quando ela vai junto. Falta homem em casa. Assim como o povo do deserto, Nicodemos, precisava olhar para viver, olhar para Cristo. Isso aqui, você pode estudar essa passagem de Números, capítulo 23, ligado com capítulo 3 de João, porque quando Nicodemos conversa com Jesus Cristo, ali nós temos uma fala em 3 movimentos. Primeiro, Jesus encontra com Nicodemos, o Nicodemos encontra com Jesus face a face. Depois tem um encontro intelectual, baseado na mente, na palavra, e depois de coração. E o coração é crer. Nicodemos precisava crer. Jesus não explicou, falou, olha, se você não nascer de novo. Aí como é que se nasce? A pergunta de Nicodemos, como pode? Aí diz, assim é onde? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, dentro do contexto de Números. Crer, olhar para Cristo. Olhar onde? No Espírito. Olhar para Cristo. Como já dissemos, para cada peixe pescado, o Senhor usou um tipo de isca. Como é que o ladrão pendurado na cruz foi pescado? Ele foi apanhado pela reação de Jesus. Ele ouviu da boca de Jesus o perdão para os seus algozes. Ele estava ali do lado, ele ouviu. Isso levou a crer. Vamos ler junto, Lucas 23, 42. E disse Jesus, Senhor, te de mim quando entrares no teu reino. Muita gente não vê muita coisa aqui nesse versículo, mas só para elucidar um pouco, vejam só, preste atenção no quadro. Ele estava numa cruz pendurado, o Senhor Jesus. No ponto de vista do ladrão, Jesus iria morrer como ele também estava previsto morrer fisicamente, correto? É isso? Então, certo que ele ia morrer? Olha a confissão dele. Lembre-te de mim quando entrares no teu... Olha a revelação. Por quê? Ele creu que Cristo iria morrer e ressuscitar. Aqui está a base da salvação, da confissão, da morte. Lembra-te de mim quando... Então esse ladrão, Deus revelou para ele que Cristo, que aparentemente estava naquela cruz, né, e iria ser sepultado, ele disse, lembra-te de mim, quando entrares, morte e ressurreição. É a base da nossa confissão. Quando ele foi para a cruz, aquele ladrão vivia no mar, como nós, que é símbolo da humanidade. Mas horas depois, no momento mais doloroso do nosso Senhor, a sua rede foi lançada e aquele peixe foi capturado. No último minuto, ele foi capturado. Não importa o momento, o importante é pregar a palavra. Outro peixe que o Senhor pescou foi a mulher adúltera, apresentada a Jesus. Todos nós temos conhecimento da cena. Quando Jesus disse aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Todos saíram e não ficou ninguém, somente Jesus e a mulher. Ele disse, ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. No contexto que vocês podem ler, começaram a sair dos mais velhos, não é isto? O texto diz, pois é, quanto mais idoso, mais o peso do pecado está sobre os ombros, né? A coisa está pesada. Esse peixe foi pego no momento em que ele disse, eu não te condeno. Este foi o momento que ele se condenou a si próprio. Como Deus, ele não podia justificar um pecador sem ter um custo. Deus não pode justificar você simplesmente o preço da cruz. Por isso ele foi para a cruz.
Como é que Deus perdoa você? Na cruz. O perdão de Deus é lá. E lá Deus risca toda a nossa dívida. E se você crê nisso, você não tem nenhuma dívida para com Deus. Deus não se lembra dos nossos pecados. Isso está na Bíblia, está lá em Hebreus. Deus não se lembra mais. Porque tem muita gente que ainda vive debaixo de culpa, olhando para trás, pelo que fez, deixou de fazer. Não, o cristão não vive olhando para trás. Ele olha para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Eu quero conhecer Jesus. O alvo do nascer de novo é conhecer a Cristo. Mas é um relacionamento vivo, dinâmico. Aí, daqui para frente, a mudança é como podemos aplicar a arte de pescar almas para o reino de Deus em nosso viver diário. Bem, vamos lá. Depois de uma longa noite de pescaria, os discípulos nada apanharam. Vocês também têm conhecimento disso, está em João 2, 21, 3, vamos ler juntos? Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros. Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e na... Pois é. Ninguém quer ser bandido sozinho, né? Tem uma expressão muito forte, não vou citar. Mas Pedro foi e a turma foi atrás. Não sei se aquele dizer que tem no carro aí está estressado, vai pescar, se foi tirado daqui. Né? Parece-me que existe aí uma fala, né? Você está estressado? Vai pescar. Não creio que pescaria, a não ser a outra pescaria, vai trazer o descanso. Após uma noite frustrada, sem nada pescar, os discípulos lançam as suas redes em obediência à palavra de Jesus. Eles lançam as redes em obediência à palavra de Jesus. Antes mesmo, nada tinham apanhado. Eles apanharam bastante. A noite inteira. Porque quando você vai pela força da carne, você não ganha nada, é só estresse. Se você usar os seus recursos, você vai voltar frustrado. Deus não usa os nossos dons naturais. Deus não usa a nossa força. Não. Deus usa a palavra dele. E o João 21, 6-11, então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Tudo em fruto de uma coisa só, palavra de Deus. A gente fica criando uma atmosfera para que essa palavra produza, isso não produz nada. Deus não precisa da nossa ajuda. É a palavra, querido. Você quer, entre aspas, você ser bem-sucedido? Fale o que Deus falou na palavra dele. Alguém disse que, no caso dos discípulos, eles andaram 3 anos com Jesus. Voltaram para o mar para pescar. Como o mar é acima do mundo, o mundo não queria nada com eles. Bastou andar com Jesus, o mundo não quer nada com você. Então, e essa quantidade de peixe, ela é simbólica.
como está inserido dentro do Evangelho de João, ele disse assim: eu vim para que tenham vida. E o quê? Vida em abundância. Essa quantidade de peixe aqui é as riquezas contidas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que você pode orar a Deus: Senhor, me dê espírito de sabedoria e revelação para conhecer a riqueza, as riquezas contidas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque nascer de novo, e Deus, na vida do nascido de novo, Ele tem esse alvo, que você o conheça. Conhecer Cristo. No dia a dia. No levantar da manhã, às vezes vem aquela tristeza, o Espírito Santo vai, traz uma palavra, aquele dia pesaroso, está diante de Deus, e Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar com isso aqui? É um chute na canela de alguém, doeu, você sente a dor. Jesus, o que o Senhor quer me ensinar? Porque a cruz, ela é prática, não é teórica. Ela acontece no dia a dia, ao levantar e ao deitar. A cara feia do irmãozinho, a cara feia do marido, aquele marido chato que você tem, aquela mulher, rixosa, faladeira. É a cruz. Você quer realmente ser uma pessoa parecida com Jesus? Deixa a cruz operar. Não dá para entender a dor da perda, porque é perda. É perder tudo e ganhar na Cristo. A cena descrita contempla um profundo significado. Ela revela o que o Senhor quer daqueles que Ele lhe chama para serem pescadores de homens. Que nada podemos fazer por nós mesmos. Pedro disse: vou pescar, no que foi acompanhado pelos outros. Tudo bem, vamos atrás. A iniciativa do discípulo de voltarem às suas atividades seculares aconteceu depois do Senhor ter se manifestado a eles por 2 vezes, sem que eles o reconhecessem. Por isso que, para conhecer a pessoa de Cristo, é revelação. Você pode estar encharcado de Bíblia e não ter nada com Cristo. Gente, não adianta. Não estou excluindo a questão de conhecer Bíblia. É bom ler a Bíblia, mas leia a Bíblia conectado com a pessoa de Cristo, conhecendo Cristo. Às vezes algumas pessoas no culto: puxa vida, se meu marido estivesse aqui, ou se fulano estivesse aqui. Sempre a palavra é para o outro, não é para você. Não leia a Bíblia olhando para esse lado. Leia a Bíblia da seguinte maneira: Jesus, peça ao Espírito Santo para revelar o que aquele texto tem a ver com a pessoa de Cristo. Porque a Bíblia é a revelação de Cristo, de Gênesis ao Apocalipse. Quem disse isso foi um estudioso da Bíblia, que eu considero, que a cada 17 versículos da Bíblia se fala de Jesus por meio de tipos, parábolas, alegorias, e assim vai, direta de Gênesis. Aí vocês vão encontrar em José um tipo de Cristo, encontra no sacerdote um tipo de Cristo, nos animais um tipo de Cristo, e assim vai. Davi é um tipo de Cristo, Salomão é um tipo de Cristo. Mas a Bíblia, muitas vezes, é um livro fechado. Porque velho homem não entende Bíblia. Tem que ser o novo homem. E o novo homem agora precisa conhecer a Cristo. Agora, isso é uma função do Espírito Santo. Entretanto, Jesus não desistiu deles. Ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Ele não desiste de mim nem de você, esperando retornar daquela pescaria fracassada, posto que realizada pelos seus próprios esforços. Jesus graciosamente os aguardava, e ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão.
A nossa insuficiência revela que Cristo é suficiente. Quando Deus revela que nós não podemos, Ele está dizendo, mas eu tenho alguém que pode. E isso fica claro diante dos nossos olhos. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele, ainda que o nosso trabalho seja persistente, até o clarear da madrugada, nosso barco voltará vazio. Somente depois de ouvi-lo ordenando, lançai a rede à direita do barco e achareis. É o que a nossa pescaria, e é que a nossa pescaria será abundante. É só sobre a palavra dele. É que eu estou tentando lembrar aqui uma história, mas vamos lá. Somente quando esgotamos os nossos recursos, quando chegamos ao fim de nós mesmos, então seremos usados por Deus. Um dia depois de longas noites frustrantes, o nosso método cai por terra. Tomara que caia por terra toda a nossa metodologia. Tudo. Metodologia para ganhar almas, metodologia para crescer, como eu vejo a gente, olha, 5 pontos para o crescimento, 10 pontos para a evolução, estatísticas, regrinhas, regras, gente, isso não funciona. O que funciona é conversar com Jesus, é conversar com Ele. A nossa comunhão, João está revelando lá na primeira epístola de João. Olha, eu estou falando que o verbo ele se manifestou em vida para que vocês tenham comunhão. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Um dia, depois de longas horas frustrantes, nesse dia o Senhor vai nos revelar que nenhum sistema deste mundo, nenhum conhecimento filosófico, esforço pessoal ou qualquer prática psicoterapêutica tem o poder para solucionar o problema do homem. Nada. Não há solução aqui na terra. Só veio do alto. Olhar para cima. Olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus só tem um método. Esse método de Deus é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Quando o Senhor nos envia, a nossa parte é somente ir. O poder de conquistar a alma não pode residir na eloquência, mas no poder de Deus. Eloquência, falar bonito, encanta, enche as pessoas de conhecimento. Mas nós precisamos de vida. Vida. O homem precisa de vida. Tem muita gente aí que está com a cabeça inchada. Vidas não foram salvas e não serão salvas pela competência de profissionais da fé. Vidas são salvas quando as pessoas são tocadas em seus corações por Jesus Cristo, sendo transformadas em novas criaturas. É um toque divino, é uma revelação da nossa fraqueza, é a revelação do que nós somos, é a revelação daquilo que Ele é, da sua graça maravilhosa, que veio até mim, até você. Um famoso pregador da Escócia, que conhecia o Senhor Jesus, e que não tinha nenhuma eloquência, aprendeu a arte de ganhar muitas almas para Jesus. Um certo dia perguntaram a ele qual era o seu segredo. Ele respondeu: meu segredo é que o tempo que eu gasto diante do Senhor é muito maior do que o tempo que eu gasto diante dos homens. Esse é o segredo. Nós somos afoitos, agitados. Eu sou agitado. Aliás, quem me chamou a atenção disso foi meu próprio filho, há uns 6 anos atrás. Falou: pai, o seu Deus é muito agitado. O Deus de vocês é muito agitado. Eu falei: filho, é verdade.
Foi ali, naquela fala dele, que eu pedi a Deus que aquietasse o meu coração. Que eu realmente sou agitado. Você consegue ficar uma manhã inteira sentado, lendo a Bíblia, conversando com o teu pai, contemplando passarinho, olhando as flores? Você consegue? Essa porcaria de WhatsApp agora, que é uma loucura. Esse WhatsApp, que você fica pendurado do seu lado, é o dia inteiro, é pide aqui, pide lá, é tanta coisa. Eu já estou quase querendo desligar, porque recebe tanta coisa, desligar o meu aí, ó, Zé Finico, não quer saber com esse negócio de... Pô, você está lá, naquele momento de meditação, o negócio... aí você larga o negócio. Gente, isso é vida. Nós queremos saber as notícias do mundo. E o mar está agitado, e o mundo está agitado. Vocês prestem atenção na história. Para não ser pego de surpresa. Não é para deixar ninguém aqui. Jesus está voltando, povo. Fica dormindo de touca. Olhando para o seu umbigo. O Senhor Jesus nos revela o segredo de como ganharmos para o seu reino. Antes do ide, ele fala do vinde. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Só isso. Ah, isso é muito pouco. Muito pouco. Foi de uma pessoa que um dia, chegando para mim, se queixando de dores, dor daqui, dor de lá, dor daqui, dor não sei aonde, ela tem, sei lá, 60, 70 anos. Aí eu falei, fulana, eu tenho um remédio chamado raiz de Jessé, que cura todos os males. Ela falou, me daí, onde eu compro? Que mercado eu compro? Isso é gente que não nasceu dentro da igreja, que não foi o nascimento de domingo, você não teria dado parto na igreja. Rapidinho, me daí, onde eu encontro essa raiz? Ali na feira? Eu falei, não. Aonde então? A raiz de Jessé é Jesus. Gente, acho que era uma coisa, né, estrondosa, algo fabuloso que você tome, alguma coisa que você toque. Falar de Jesus. Mesmo assim. Tá bom. Vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Vir a Cristo é o segredo de ganhar almas. Muitos gostam da palavra ide, nós nos empolgamos, né? Vai. Agora, mas não atende para a palavra vinde, infelizmente. Eu nunca vi uma pregação sobre isso. Eu sempre vejo pregação, você tem que ir, mas nunca falo assim, você tem que ir vir a Jesus, conversar com Ele, conversar com Jesus, olha, conversar com Jesus. Sempre, se quisermos pregar o Evangelho de maneira efetiva, não podemos perder de vista Cristo que prega Cristo ao mundo. Mas eu saltei. Sempre que quiser pregar o Evangelho de maneira efetiva, não podemos perder de vista este princípio. Não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo que prega Cristo ao mundo. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu, estou falando de Gálatas, Paulo dizendo lá, para que eu pregasse aos gentios. Aprove a Deus revelar seu Filho, a pregação, a evangelização é fruto da revelação da pessoa de Cristo. Cristo prega Cristo que prega Cristo ao mundo. Este é o segredo de arte para ganhar almas. O maior pescador do mundo, Jesus, teve que passar pela morte e ressurreição para obter a colheita. Se não compartilharmos dessa mesma experiência, a nossa morte e ressurreição nele, jamais seremos frutíferos. Preste atenção naquilo que Jesus mesmo disse, que se o grão de trigo não morrer,
Está falando dele. Fica ele, mas se morrer, aonde está o princípio da frutificação? Aonde está o princípio da frutificação, povo? Não caiu ainda a ficha? Aonde está o princípio da frutificação? Morte. Você quer ser frutífero? Somente aquele que morreu com Cristo está apto para anunciar a boa nova do Evangelho. Os anjos até queriam pregar o Evangelho. Não é isso? Está lá, anelavam. Por que não? Porque eles não tiveram experiência de morte. Eles não conheceram o pecado. E você que passou pela experiência. O propósito do Senhor em nos chamar para si é para que tenhamos vida frutífera. Caso contrário, nossas vidas permanecerão vazias. João 12, 24. Em verdade te digo que se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O peixe tipifica a plenitude do mar. O mar está pleno de peixes. Não precisa ir para aquário. Não precisa pescar em aquário. Tem aqui, eles ficam carregando gente de uma igreja para outra, puxando. Não. O mundo está repleto de peixe. Está aí o mundão, velho. Todos nós somos peixes antes da pescaria. Mas quando estávamos afundados naquele mar, ele nos apanhou, ele nos fisgou. A partir desse dia, não mais pertencemos a nós mesmos. Somos agora dele. Isto significa consagração. Então, está aí este marzão, cheio de peixes, complicados, cada peixe. Agora, peça a Deus o discernimento para saber usar a isca certa. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.